Agora são 7h15. Bom, nós vamos falar aqui sobre a reforma da Previdência. A gente sabe que o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve ontem na Câmara dos Deputados, né, para mais um embate, né, enfim, para tentar explicar, né, essa reforma da Previdência, né? Ele diz que visa combater privilégios, né? Também falou a Comissão Especial da Câmara, dados da desigualdade do sistema de aposentadorias no Brasil. 15% dos mais ricos concentram quase metade da renda previdenciária, 47%. Bom, a velha Previdência também é uma fábrica de privilégios, uma máquina de transferência perversa de renda, segundo o Guedes. E vamos falar agora com a Marilane Teixeira, economista, pesquisadora do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho, CESIT, da Unicamp. Ela que é assessora sindical na área de relações e gênero. Olá, Marilane, bom dia. Olá, Marilu, bom dia. Bom, inicialmente, como é que você analisa, né, a participação do Guedes? A gente sabe que num determinado momento, né, também teve um bate-boca, houve ofensa por parte também do ministro em relação aos deputados, e a oposição diz que realmente a equipe do governo Bolsonaro, a equipe econômica, não sabe responder às questões sobre Previdência. Você tem essa impressão também, Marilane? Sim, tenho a mesma impressão, porque eles, ao tempo todo, eles batem na mesma tecla do combate aos privilégios, né, Marilu? E é impressionante, porque quando nós constatamos através dos dados, a gente verifica que, bom, o que é exatamente, quem são os privilegiados? Tem mais ou menos em torno de 4,5% das falar na hora que você pessoas falar. que Vamos falar. Fala mais alto que eu. Que estão em torno do teto previdenciário, que seria em torno de mais ou menos 5.800. E a grande maioria, a maioria absoluta, mais de 80%, está entre até, no máximo, 3 pisos previdenciários, corresponde a R$ 3.000. Então, falar de privilégios para quem recebe de 1.000 até R$ 3.000 é uma falta de bom senso. Então, mostra, de alguma forma, o distanciamento que a equipe econômica do Bolsonaro tem da realidade objetiva do nosso país, né? Exato. Bom, aí a gente viu, né, aquele bate-boca, o deputado Ivan Valente, né, questionou também o ministro, né, e ele disse o seguinte, que o próprio Guedes pode ser acusado de crime de responsabilidade por ter fornecido informações falsas, né, sobre os cálculos usados, né, na proposta da mudança da aposentadoria. E isso irritou bastante, né, o ministro, e começou aí o bate-boca. Mas em relação a essas informações falsas, é fato, é isso, Marilane? Sim, é claro, porque assim, eles não conseguem apresentar dados factíveis para mostrar, indicar de onde que eles vão gerar mais de 1 trilhão e quase 200 bilhões de economia nos 10 anos, que não seja fundamentalmente no regime geral da Previdência Social e do benefício de prestação continuada. E no regime geral da Previdência Social, que é mais de 70% da onde eles pretendem tirar essa economia, os dados mostram que 80% das pessoas recebem até pelo menos 3 pisos previdenciários. Ou seja, quer dizer, não precisa ser muito esperto para fazer uma conta e se deduzir que são justamente as pessoas mais pobres, das pessoas que têm menos recursos, das pessoas que estão menos, vamos dizer, que estão no mercado de trabalho de forma mais precária, que vão ser as principais prejudicadas. Porque a reforma da Previdência, ela busca 2 objetivos fundamentalmente. Um é de postergar o acesso à Previdência, o acesso ao benefício. E o segundo é de reduzir de forma substancial, o próprio valor do benefício. Considerando, né, que as pessoas, a maior parte das pessoas estão concentradas nessa faixa que vai até pelo menos 2, um pouco mais. Ele mesmo falou, a média salarial de uma pessoa, de um trabalhador que se aposenta é de R$ 1.400. Exatamente isso, essa é a média. Então, é esse universo que compõe
a maioria das pessoas que estão hoje, que têm acesso ao benefício. Então, uma parcela muito pequena, muito ínfima, são o que a gente chama dos privilegiados, mas que estão, inclusive, em outros regimes, não estão nem no regime geral da Previdência Social. Então, por exemplo, no caso dos deputados, tem um programa próprio, específico, para complementar a sua renda no momento em que requerer o benefício, da mesma forma em relação ao serviço público. Então, nós estamos falando objetivamente, a proposta dele objetivamente, ela visa atingir o regime geral da Previdência Social e ela visa atingir fundamentalmente as pessoas mais pobres e as pessoas que vivem só de salário. Nós somos pessoas que vivem de renda, porque assim, tem uma confusão. Me parece que no caso do ministro Guedes, que passou a vida toda dele atuando no sistema financeiro, ganhando dinheiro no sistema financeiro, e o sistema financeiro é o grande concentrador de renda nesse país. Então, assim, é muita hipocrisia da parte dele ir para uma audiência no Congresso, falar de privilégios, falar de concentração de renda de quem viveu a vida inteira justamente fazendo fortuna com base na especulação financeira, dá aulas, lições de como se deve fazer uma política de desconcentração de renda no Brasil, partindo justamente do programa de Previdência Social, de Seguridade Social, que só quem tem acesso é justamente as pessoas que vivem de salários e são as pessoas mais pobres, porque as pessoas que vivem de renda, as pessoas que conseguem compor os seus rendimentos, seus salários de uma outra maneira, não estão nem aí preocupados com a Previdência Social. A Previdência Social é um problema que afeta a classe trabalhadora fundamentalmente e quem vive de salário, né? Então, falar de privilégios nesse momento assim, é muita hipocrisia e me parece que ele também é uma pessoa com pouco equilíbrio, porque não consegue reagir a situações adversas, eles não conseguem explicitar como eles vão fazer essa economia e não conseguem mais explicar o que eles vão fazer com esse dinheiro que eles pretendem gerar durante 10 anos. Eles vão financiar o sistema, a transição para um sistema de regime de capitalização privado. O que exatamente vai acontecer, né? Eles não falam, eles não explicitam, mas isso é feito de propósito, porque, na verdade, eles pretendem, no primeiro passo, viabilizar a reforma da Previdência da forma como está posta e, num segundo momento, aí sim explicitar o que seria esse regime de capitalização, né, Marilene? Exato, Marilene. Só para a gente acrescentar, você falou desse despreparo, né, do ministro Paulo Guedes nessa discussão, né, com os parlamentares. Então ele disse o seguinte, que depois de 6 horas a baixaria começa, é o padrão da casa, ofensa. Eu já entendi o padrão, quer dizer, realmente bastante ofensivo, sem qualquer respeito, né, à casa, aos parlamentares. Realmente ele não sabe lidar com essa questão. Devia ser realmente mais equilibrado, né, Marilene, nesse sentido, né? Exatamente. Ele, inclusive, assim, por exemplo, quando nós começamos a discutir a questão previdenciária no país, no final de 2015, 2016, no governo Dilma, com o ministro do Trabalho naquele momento, que era também responsável pela Previdência Social. Se constituiu uma comissão nacional composta, formada pelas centrais sindicais, pelas entidades da sociedade civil, por entidades empresariais, por órgãos públicos, e produziu um estudo muito aprofundado na ocasião sobre toda a discussão de demografia, uma radiografia de como é que estava o sistema de seguridade social no Brasil, toda a parte previdenciária, com uma perspectiva de discussão mais de médio e longo prazo. Então, construir um processo na sociedade, com a participação dos sujeitos sociais,
para a construção do que seria uma reforma, mas não com essa perspectiva, com esse ponto de vista que está sendo construído agora, mas com um processo mais lento e com a participação da sociedade. Hoje não, quer dizer, eles estão no governo há 4 meses, a primeira coisa que eles fizeram foi apresentar esse projeto de forma atabalhoada, com um monte de inconsistência, sem estudos demográficos que sustentem as suas teses de que daqui a 20, 30, 40 anos a relação ativo e inativo vai se reverter completamente. Eles esquecem que o problema não é só a relação entre ativos e inativos, eles têm que pensar também do ponto de vista de uma sociedade futuro. Por exemplo, se a sociedade cresce melhor em termos de produtividade, melhor em termos de escolaridade, as pessoas passam a ter salários mais elevados, se realmente a demografia está alterando e as taxas de natalidade estão caindo, significa que futuramente nós vamos ter menos recursos necessários para a educação básica, para a política de creche, então nós vamos poder ter mais recursos para poder sustentar e para poder financiar as pessoas mais velhas. Nós temos que pensar uma reforma tributária. A maioria dos países no mundo sustenta o seu sistema de proteção social, não mais com recursos advindos exclusivamente do sistema de seguridade social, com financiamento próprio, mas também através da tributação oriunda por exemplo, tributação dos rendimentos, das aplicações financeiras, que no caso do Brasil é isento. Agora, esses temas eles não discutem, esses temas eles não enfrentam. Ele, como ministro da Economia, deveria estar atento e essa deveria ser a pauta prioritária. Mas não, é o terrorismo. Exatamente, ele começa a audiência já com terrorismo, de que o país não vai crescer, de que os investimentos vão ser retomados, se a reforma da Previdência não for realizada. Agora, mas eu digo uma coisa, assim, o que a reforma da Previdência tem a ver com o crescimento econômico? Absolutamente nada. Muito pelo contrário, nesses 2 últimos anos, o país praticamente não tem crescido 1%, um crescimento medíocre, basicamente sustentado pelo consumo das pessoas. Não são investimentos privados, não são as exportações, não são os investimentos estrangeiros, é o consumo das pessoas, das famílias. Se a reforma da Previdência for aprovada da forma como ela está sendo proposta, o que vai acontecer, inclusive no primeiro momento, é as pessoas se retrair a sua própria capacidade de consumo e de demanda frente a um contexto e a um futuro totalmente incerto. Então, o que vai acontecer é que, ao invés da economia alavancar, como eles gostam de dizer, nós podemos enfrentar um período de, inclusive, recessão mais profunda, porque a reforma da Previdência não vai contribuir para que os investimentos, a iniciativa privada, passe a investir na economia de um momento para outro. Isso não tem possibilidade nenhuma, isso não existe. Do ponto de vista econômico, a economia não funciona desta forma. Mas eles estão usando este argumento, como usaram o argumento da reforma trabalhista em 2017, para justificar a reforma trabalhista. Não deu certo. Agora utilizam na sociedade, usando propaganda, fazendo merchandising nos canais abertos, usando espaço e veículos de comunicação oficial de circulação nacional para fazer propaganda aberta. A mídia oficial compra porque precisa, porque necessita dos recursos do governo, da propaganda, do financiamento, e vende para a sociedade uma ideia de que, se a reforma da Previdência não passar, o país vai quebrar, vai falir, nós não teremos futuro. E eu acho que a gente está fazendo um trabalho muito importante, que é de desconstruir
a reforma da Previdência e mostrar para a sociedade, para a população, que nada disso vai acontecer, que o país não está quebrando, que a economia não está quebrada, que a responsabilidade não é dos aposentados, não é dos benefícios que as pessoas estão recebendo, muito pelo contrário, o problema é outro e a gente precisa enfrentar ele adequadamente. Agora, com essa equipe econômica, a gente não tem nenhuma perspectiva de fazer um debate decente, um debate sério, em qualquer espaço que seja, né? Inclusive no Congresso. Se você lembrar, na semana passada, eles já anunciaram a hipoteca reversa, quer dizer, que é uma opção para os idosos sem renda de hipotecar suas casas em troca de uma mensalidade e depois, frente ao óbito, as pessoas morrem, elas vão, o imóvel vai para as mãos dos bancos. Então, quer dizer, olha o grau de perversidade que a gente começa a ter que enfrentar. Quer dizer, eles já estão prevendo uma situação que é obviamente objetiva, que a reforma da Previdência, se for aprovada da forma como está sendo proposta, vai induzir um número gigantesco de pessoas idosas para a miséria no futuro, porque elas não vão ter acesso ao benefício, e aí você começa a construir alternativas em relação, inclusive, à própria posse. Alô, a própria posse? É isso, né? Caiu. Caiu enfim, a entrevista aqui, a ligação com a Marilane Teixeira, né? Vamos ver se a gente só consegue se despedir dela, se é possível. Vamos ver, vamos tentar aqui com o Carlão, né? Só para a gente fechar aqui a entrevista com a Marilane Teixeira, ela que é economista lá do CESIT, da Unicamp, do Centro de Estudos Sindicais e Economia do Trabalho. Vamos ver se a gente consegue aqui, só para dar um abraço final aqui na Marilane, que fez uma análise incrível aqui sobre esse projeto da reforma da Previdência. A Marilane, só para a gente encerrar, caiu no finalzinho aqui a ligação. Oi, não caiu a ligação, né? Não, então, eu estava comentando. Não, exato, pode falar, Maria. Não, é só para a gente encerrar, né? Que você estava fechando o seu raciocínio quando caiu a ligação. Só para a gente fechar aqui a conversa. Isso, então, eu estava comentando justamente dessa proposta que está circulando sobre a hipoteca reversa, né? Isso. Que já é já é uma sinalização para aquilo que eles já estão, prevendo para o futuro, que vai ser um número enorme de idosos sem nenhuma possibilidade de ter o acesso ao benefício mínimo e já começam a construir estratégias, né, políticas de como que vão lidar com essa questão no futuro, sempre, evidentemente, favorecendo setores e segmentos, é o caso do sistema financeiro, né? Então, eu acho assim, para fechar, Marilu, realmente a audiência de ontem foi um fracasso desse ponto de vista para aquelas pessoas que tinham uma expectativa de que o ministro pudesse trazer elementos para que pudesse fomentar a discussão e pudesse ser questionado e mais, tivesse ouvido, pudesse escutar do Congresso o que de certa forma, como a sociedade está reagindo a essa posição, eu acho que foi uma grande decepção. Mas, enfim, eu acho que é uma grande decepção esse governo de uma forma inteira, né? E era difícil imaginar que a gente pudesse esperar alguma coisa diferente vindo deles, né? Tá certo, Marilane. Muito obrigada aqui por toda a sua análise e um grande abraço para você. Um grande abraço a você também, Marilu, e um ótimo dia, um bom dia de trabalho para todos nós, tá? Bom dia. Falamos aqui com a Marilane Teixeira, ela é economista, pesquisadora do CESIT da Unicamp.